E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Bora, né? Bora que a gente vai dar continuidade ao nosso assunto da semana passada. Lembra que eu disse que não daria tempo, né? Porque apesar de ser pronome no nosso conteúdo, são 6 tipos e aí não daria tempo pra gente ver tudo em uma aula só. Então, por isso que a aula foi dividida em 2, beleza? E hoje nós veremos os 3 últimos tipos de pronomes que faltam, ok? Vocês lembram quais foram os últimos que nós vimos? Então, dê uma consultada no caderno de vocês, nas anotações, e aí vamos dar continuidade, ok? Então, vamos lá para o próximo tipo de pronomes. Então, como a gente já viu, né, isso é um resumozinho do que a gente já tinha visto anteriormente, nós temos aí os pronomes pessoais, que a gente já viu, os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Isso a gente viu semana passada. Hoje nós iremos ver os relativos, os indefinidos e os interrogativos. Lembrando que são elementos de coesão também, tá, gente? Então, o que são pronomes indefinidos? Olha o nome. Pronomes indefinidos, gente. Agora, uma pergunta que eu vou fazer a vocês eu vou deixar aí, tá? Pronome indefinido vai exercer a função de substantivo ou de adjetivo? Lembra do conceito que a gente viu semana passada? Então, vamos lá, vamos pensar aí. Eu vou deixar para que vocês me respondam em nosso próximo encontro, tá? Os pronomes indefinidos, gente, são pronomes que dão uma ideia vaga do sujeito. Não é verdade? Dão uma ideia assim distante de quem é. A gente não sabe ao certo quem são esses sujeitos. Mas em relação ao conceito, pronome indefinido é aquele que se refere à terceira pessoa do discurso de modo impreciso, indeterminado, genérico, vago, né? Então, quando eu digo assim, ó, alguém bateu a porta, todos cumpriram suas tarefas. Então, alguém e todos são pronomes indefinidos, são pronomes que a gente não sabe. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Quando eu falo alguém bateu a porta, todos cumpriram suas tarefas, é outra pergunta que eu vou fazer a vocês que eu vou querer a resposta, tá? Quando eu falo isso, esse sujeito é um sujeito indeterminado ou é um sujeito simples? Ah, peguei, né? Assunto da unidade passada, vocês podem puxar na memória de vocês aí e relembrar, tá? Porque eu falei sobre isso na unidade passada. Outros exemplos, ó. Muitos não concordam com você, várias flores foram roubadas do jardim. Então, são pronomes indefinidos, que dão uma ideia vaga do sujeito, ok? O conceito, né? Os pronomes indefinidos com os quais os interrogativos mantêm estreita relação referem-se de modo impreciso ou genérico à terceira pessoa do discurso. Quem é a terceira pessoa do discurso? Ele ou eles. Lembram que nós não temos 6 pessoas do discurso, nós temos apenas 3. A pessoa que fala, a pessoa com quem a gente fala e a pessoa sobre quem a gente fala, tá? Então, são 3 pessoas do discurso, singular e plural. Alguns desses pronomes são variáveis e outros não, outros são invariáveis, como os pronomes demonstrativos da última aula. Então vamos só dar eu não vou ler tudo não, tá? Vocês vão ler, mas vamos dar só uma... vou falar só alguns aqui para vocês possam ter uma ideia, né? Nós temos aqui alguns que é um pronome variável. Nós temos algo, que é invariável, ele não flexiona, você não fala alga, nem algos, não existe. Bastante, bastantes, né? Que vem de muito e muitos, lembram? Alguém, que é indefinido, e vários outros aí, como vocês estão vendo, tá? E nós temos as locuções pronominais. O que é locução mesmo? Conjunto de palavras que exerce a função de uma classe gramatical. Aí cada um, cada qual, quem quer que, todo aquele que, seja quem for, entre outros. Então, locução pronominal é uma locução que é um conjunto de palavras que exerce a função, nesse caso, dos pronomes indefinidos, beleza? Pronomes indefinidos, a gente vai ver aqui o emprego de alguns pronomes indefinidos. Por exemplo, aqui, todo. Gente, o todo, né? Ó, porque assim, não é só você utilizar de qualquer jeito, não. Alguns pronomes precisam ser utilizados e a depender da forma como você utiliza, vai significar uma coisa ou outra, tá? O todo, por exemplo. O todo sem o artigo acompanhando, sem o artigo definido acompanhando, ele dá uma ideia de qualquer coisa. Quando eu digo assim, ó, todo carro tem seus defeitos. Qualquer carro tem seus defeitos. Agora, quando eu utilizo o todo com um artigo acompanhando, vai dar uma ideia de inteiro, tá?
todo carro ou este carro tem defeitos. Todo o carro inteiro, tá? Não tá falando de carro de modo geral, não tá falando daquele carro específico. Então, todo sem artigo dá uma ideia de qualquer coisa, de qualquer objeto, né? O todo com uma ideia, com o artigo dá uma ideia de inteiro, aquela coisa específica. Valor semântico e posição na frase. Isso é em relação à posição, se vem antes ou depois do sujeito, antes ou depois do substantivo. Dando um exemplo, para que você possa entender. Então, o alguma, né? Alguma antes de um substantivo dá uma ideia de afirmação. Exemplo, ó, alguma lembrança restou daquele amor. Então, eu estou dando uma ideia de quê? De afirmação. Agora, se eu utilizo depois do substantivo, aí vai dar uma ideia de negação, quer ver? Lembrança alguma restou daquele amor. Perceberam a diferença? Alguma lembrança afirmando, lembrança alguma negando. Então, a posição também conta muito. Se liguem nisso, tá? Certo, certo, certa, certo, certas. Então, o certo, antes, né? Utilizado antes, anteposto, vai dar uma ideia indefinida, tá? Então, certos indivíduos fazem tudo errado. Então, se eu utilizei o certo anteposto, antes do substantivo, vai dar uma ideia vaga, uma ideia indefinida. Agora, se eu utilizo o termo certo, certa, depois eu vou dar uma ideia de certeza, né, de afirmação também. Ana não tomou a decisão certa, então eu estou dando uma ideia de certeza, certo? Qualquer ou quaisquer. O qualquer antes do substantivo dá uma ideia, um valor indefinido, viu, gente? Qualquer pessoa pode ser assassino, pode ser o assassino, dá uma ideia indefinida, uma ideia vaga. Agora, se eu utilizo depois do substantivo, vai dar uma ideia pejorativa. Vocês sabem o que é uma ideia pejorativa? Vocês sabem, eu vou falar aqui para aqueles que não sabem. Uma ideia pejorativa, gente, é uma ideia negativa. Aí você diga assim, ó, é uma pessoa qualquer que faz isso. Então, esse pessoal qualquer, eu estou menosprezando, estou diminuindo, eu estou humilhando aquela pessoa. Então, dá uma ideia negativa se eu utilizar o termo qualquer depois do substantivo, tá? Alguma dúvida até aí? Ótimo, que não, né? Próximo tipo de pronomes, nós temos os pronomes interrogativos. Olha, que coisa difícil, meu Deus. Pronome interrogativo, para que serve? O que significa? De onde veio? Resenhas à parte, os pronomes interrogativos, obviamente, são utilizados, denotam perguntas, né? Dúvidas. E nós temos alguns conceitos sobre esses pronomes, tá? Olha alguns exemplos. Qual é o seu nome? Que país é esse? Quem é esse garoto? Lembrando que, em gramática, uma palavra pode exercer várias funções. O que, por exemplo? O que, gente, é uma palavra que pode ser uma conjunção integrante, pode ser um pronome relativo, pode ser uma conjunção, pode ser um pronome interrogativo. O que possui 27 funções, só para que vocês entendam, tá? Então, a depender do contexto, nós temos aí várias funções que uma palavra pode exercer. E o que é uma delas. Olha ele aí sendo utilizado como pronome interrogativo, tá? Então, os pronomes interrogativos, que denotam essa ideia de dúvida, podem ser variáveis ou invariáveis. O que são invariáveis são aqueles que não flexionam nem em gênero, nem em número ou em grau também, né? Olha os invariáveis aí. Quem e que. E os variáveis. Qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas, enfim. Quando é que nós utilizamos? Numa pergunta direta. Não sei se vocês se recordam, quando a gente estudou a frase, oração, período. Lembram disso? Então, o que é uma pergunta direta? É uma pergunta que é realizada pelo próprio falante, certo? É uma pergunta que o próprio falante realiza. Olha o exemplo. A mãe perguntou, quem fez isso? Qual sua idade? Quantos amigos viram à festa? Então, a própria mãe fez essa pergunta, então é uma pergunta direta, tá? Olha aí os pronomes interrogativos. Pergunta indireta é quando, só para recordar, viu, gente? É quando a pergunta é realizada por terceiros. Não é propriamente o falante quem realiza essa pergunta. A mãe perguntou quem havia feito aquilo. Isso é uma pergunta, viu, gente? Mesmo não tendo uma interrogação, é uma pergunta, porque dá uma ideia de dúvida. Lembram disso? Um discurso indireto é quando o discurso, a fala, é realizada por terceiros. E no caso de uma pergunta, mesmo não havendo uma interrogação, continua sendo uma pergunta, porque denota essa ideia de dúvida. Quero saber qual a sua idade. Ela perguntou quantos amigos viriam à festa. Então, tudo pergunta indireta aí.
Alguma dúvida até aí? Simples, né? Até agora tá de boa, bem tranquilo, bem relax. Vamos respirando, vamos andando. Se tiverem dúvidas, votem aí a fita, resenha, votem o vídeo e vão anotando, tá? Pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? Vamos lá para o conceito. Gente, os pronomes relativos são elementos também que são utilizados para referenciação. A referenciação anafórica, a referenciação catafórica. Lembram? Beleza. Então, o que são os pronomes relativos? São elementos que retomam o nome da oração anterior. Então, retomam um termo que já foi falado anteriormente. Né? Um termo que antecede esse pronome relativo. Com o qual se relaciona, projetando-se em outra oração. Ou seja, é quando eu, em uma oração, utilizo o pronome relativo para eu me referir a um outro termo que já foi citado numa oração anterior, tá? E quais são essas conjunções? Olha o exemplo aqui, só para que vocês entendam. O jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Então, como é que eu posso unir essas duas orações num período só? Utilizando o quê? Utilizando o pronome relativo. Ó, o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Eu acabei unindo essas duas orações utilizando o pronome relativo que, tá? Observe que nesse exemplo, a segunda oração se intercala na primeira. Então, eu uni utilizando o pronome relativo que. Olha aqui os pronomes relativos. Também temos variáveis e temos invariáveis, tá? O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quantas. Ave Maria, vocês viram aí a embolação que eu fiz agora? São os variáveis. Aí nós temos que, quem, onde, como, quando, invariáveis. Observação, tá? Em relação a esses pronomes relativos, eles são utilizados, e a gente vai estudar isso mais na frente, para introduzir as orações subordinadas adjetivas, tá? Pronome relativo, beleza? Então, só para peguem essa dica aí para mais na frente. Quando é que a gente utiliza os pronomes relativos? Quando é que o emprego acontece desses pronomes relativos? Então, a primeira análise é do que, né? Que é o queridinho, é aquele que consegue ser mil e uma utilidades. O que é, viu, gente? Pense. Então, é um pronome relativo universal, né? Pode ser utilizado tanto para pessoas quanto para coisas, tanto faz. Olha alguns exemplos. O livro que nós lemos é excelente. Esse que está se referindo a quem? A livro. A pessoa que eu amo é maravilhosa. Que? Se relacionando a livro, a pessoa. O que também pode ser substituído pelo qual, a qual, os quais, as quais. Vai ser também sempre pronome relativo, tá? Quem? Um pronome relativo também. Certo? E quando é que a gente vai utilizar? Gente, tem posição também, tá? A depender da posição vai indicar alguma coisa. Exemplo. Então, a gente usa o pronome quem com referência à pessoa sempre que ele vier preposicionado, tá? Ou seja, sempre que nós utilizarmos o pronome quem com uma preposição, acompanhado com uma preposição, ele vai se referir a pessoas. Exemplo, o homem a quem mais admiro é meu pai. Então, você não fala assim, ó, gente. Se você está falando de pessoa, homem no caso, então você tem que colocar a preposição antes do quem. Você não vai falar o homem quem mais admiro. É o homem a quem mais admiro. Certo? Se o pronome quem não tiver antecedente nenhum, aí ele vai ser um pronome definido. Ou seja, se antes desse pronome quem não tiver ninguém, não tiver nada, aí ele vai ser um pronome definido. Se antes do quem tiver algum termo a que ele vai se referir, aí sim vai ser um pronome relativo, beleza? Então, exemplo, quem tudo quer, nada tem. Esse quem aí, nesse caso, é um pronome indefinido. Por quê? Porque não tem nada antecedendo a ele e ele não vai poder se referir a ninguém. Então, pronome indefinido. No exemplo anterior, a quem, olha o quem ali, antes de quem, depois de quem? De homem. Então, perceberam a diferença? Se o quem estiver posposto a um termo, né? Ou seja, se antes do quem tiver um termo antecedendo a ele, vai ser pronome relativo. Se o quem estiver sozinho e não tiver nenhum termo antecedendo a ele, vai ser pronome indefinido, tá?
Observação, vocês têm muita dúvida, professora? E eu vejo isso muito em texto, tá? Onde? O pronome onde? Duas dúvidas. Primeiro, a diferença entre onde e aonde. E segundo, eu posso usar onde de qualquer jeito? Não, para essa última pergunta. E a diferença, e eu vou já responder o porquê. E a diferença do onde para o aonde? Qual é a diferença básica? É simples, gente. O onde é um pronome que se refere a lugar físico, tá? Onde você está, eu estou em casa. Então, lugar físico, ali. Agora, se você quiser dar uma ideia de movimento, então, você vai utilizar o aonde. Aonde você vai? Não tem uma ideia de movimento? Então, vou à rua. Então, aonde você vai utilizar para indicar movimento. O onde para determinar lugar fixo. Certo? Ok? Outro detalhe sobre o onde. Numa produção de texto. Olha, eu falando de redação, né? Não sai de mim. Então, o onde. Quando é que você vai utilizar? Você diz assim, ó, gente. Em uma sociedade, aí muita gente coloca onde vivemos. Não. Porque sociedade é uma coisa muito abrangente. Não é um espaço fixo, não é um espaço físico, tá? Então, você não pode usar onde. É assim, numa sociedade, nessa sociedade na qual vivemos, tá? Então, não pode utilizar onde. Onde só seria se fosse algo fixo ou algo físico, tá? Se for uma coisa subjetiva, um termo assim, metafórico, não se utiliza onde, não. São os outros pronomes, no qual, na qual, o qual, a qual, tá? Ok? Beleza até aí? Cujo. Gente, muita gente também tem certas dúvidas sobre cujo ou cuja, né? E os seus derivados. Quando é que a gente vai utilizar esse pronome, professora? Primeira coisa que eu vou dizer a vocês, nós não utilizamos artigo depois do cujo ou cuja. Pelo amor de Deus, para que você vai falar cujo ou cuja a? Redundante, desnecessário, viu? Quero dizer isso. O pronome cujo indica posse, tá? Então, ele não vai se referir à pessoa, mas sim à coisa possuída, tá? Ó, o pronome cujo exprime posse, por isso deve concordar com a coisa possuída. Foi o que eu acabei de falar. E não com a pessoa com quem está falando. O pronome cujo vai se referir, vai concordar com a coisa possuída, tá? Olha o exemplo. Aquele homem cuja casa. Por que cuja está no feminino? Porque não vai concordar com o homem. Vai concordar com casa, que é a coisa possuída pelo homem, tá? Então, cujo ou cuja dá uma ideia de coisa possuída. Vai se referir, vai concordar ao objeto e não à pessoa com quem ele se refere, né? Com quem ele está ligado. Aquele é o homem cuja casa foi destruída. Cuja casa. Então, cuja fazendo referência a casa, cuja concordando com casa. Aquele é o homem cujos bens, ó, bens ali, concordando com cujos concordando com bens. Então, aquele é o homem cujos bens foram confiscados. Observaram isso? Aquele é o homem cujas filhas são médicas. Agora, se eu dissesse assim, ó, cuja a casa. Não, erradíssimo. Enfim. Onde, foi o que eu já tinha até explicado, né? O onde se refere a em que, por exemplo, seria uma forma de você poder substituir, tá? Ou no qual. E, como eu tinha falado, o onde vem se transformando rapidamente no relativo universal, sobretudo na fala. Pois é, uma coisa é fala, outra coisa é escrita. Se você fala, beleza. É informalidade, é uma conversa, é um coloquial, não tem problema nenhum. Mas no momento de produção, não. Cuidado na utilização do onde, tá? Se o uso, no entanto, segundo o padrão culto, segundo o padrão culto, deve restringir-se à referência de locais. Foi o que eu falei anteriormente. Você não deve utilizar o onde para denotar outros contextos, a não ser local, a não ser espaço físico, a não ser um espaço fixo, tá? A cidade onde moro é linda, que você também pode substituir na qual moro, em que moro, beleza? Só para a gente finalizar aqui, vamos analisar essas duas construções. Presta atenção, tá? Esse acontecimento ocorreu no ano de 1999. Olha aí, ó. Onde todos tinham medo da chegada do novo milênio. Eu posso usar esse onde aí, gente? Pelo amor de Deus. Posso? Respondam aí. Eu sei que vocês respondem quando eu pergunto isso. Não. Por quê? Porque não tem nada que denote aí, nada que dê uma ideia de espaço físico, de local. É
tempo, gente. Então, eu tenho que utilizar algum termo que se refira a tempo. Então, onde é extremamente errado. E eu já vi muito isso em produção de texto. Aí ficaria assim, ó. Esse conhecimento ocorreu no ano de 1999, quando, ó, melhorou e muito, né? Quando todos tinham medo da chegada do novo milênio. Entenderam aí a diferença? Então, onde apenas para exprimir ideia de local, certo? Alguma dúvida, gente? Eu sei que não, mas caso vocês tenham tido alguma dúvida, votem o vídeo, anotem. Se ainda assim permanecerem as dúvidas, a gente tira na próxima aula, beleza? Então, cheiro no coração e até a próxima.